Bom dia a todos, eu sou o professor Jussi Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 10, Sinais e Sistemas, período 2020.3. Aula de hoje, transformada de Fourier de sinais especiais. Esses são os tópicos que vamos apresentar hoje. Leituras recomendadas, capítulo 4. Não estou colocando nenhum novo exercício, porque os exercícios que já estão disponíveis aí são suficientes. Faço a recomendação de que peguem o caderno, anotem as dúvidas, se preparem também porque vai haver desafios e tentem resolvê-los, pessoal. Vamos para a aula. Então, pessoal, começando com os tópicos de hoje, sinais especiais. O que é isso? Bom, aqui vamos definir como sinais especiais apenas sinais no qual nós vamos ter aí algum problema com relação às condições de convergência ou também sinais que são importantes, mas que a transformada de Fourier deles não são lá triviais. Então, vocês vão entender a questão da condição de convergência quando passarmos para a próxima página. Então, pessoal, na aula passada, na verdade na aula 9, apresentamos transformada de Fourier de sinais periódicos. Nessa situação, apresentamos a transformada da exponencial complexa. Note que a exponencial complexa, a transformada dela vai dar um impulso na frequência. Bom, pessoal, vocês vão lembrar que na aula 9, eu comentei que existem 3 condições de convergência, das quais, se estabelecidas, garantem a convergência entre transformada de Fourier e transformada inversa, e a representação do sinal através da sua integral ou a sua representação de Fourier. Se vocês lembrarem bem, uma das condições, inclusive a mais importante, é que o sinal deve ser absolutamente integrável. Mas o que acontece com essa exponencial complexa aqui? Se nós calcularmos o valor absoluto dela, o modo, que dá 1, integra de menos infinito a infinito, obviamente essa integral diverge. Bom, isso significa que a exponencial complexa ela não satisfaz aquela primeira condição de Dirichlet. Mas e aí? Temos então a transformada? Podemos utilizar? A resposta para isso é bem interessante. As condições de Dirichlet elas são condições no qual, uma vez satisfeitas, ela garante que o sinal vai ter transformada de Fourier e que sua representação por integral da transformada de Fourier ela converge para o sinal. Mas essas condições elas não são necessárias. Tá? Então isso é uma observação importante. Um caso interessante é quando tomamos ômega zero igual a zero. Nesse caso, temos um sinal constante. Um sinal que é apenas o número 1, de t de menos infinito a infinito. Nesse caso, a transformada de Fourier, substituindo ômega zero por zero, vai ser um impulso em ômega igual a zero. Vamos observar aqui, definir um novo sinal. A chamada função sinal é um sinal especial. Também está na classe dos sinais, no qual
não satisfaz a primeira condição de convergência. Como definimos esse sinal? Esse sinal nada mais é do que o sinal de número, né? O sinal do tempo. Então, se você tem um número positivo, o sinal do número positivo é mais. Então, nós representamos pelo número 1. Se você tiver um número negativo, o sinal desse número negativo é menos. Então, o valor do sinal é menos 1. E se você tiver um zero, nós consideramos que o zero não tem nenhum sinal. Então, o resultado dessa função, quando o argumento é zero, vale zero também. Tá? Então, nós podemos representar essa função por esse, né, de forma gráfica aqui. Tá? Ela tem essa representação, tem um ponto de descontinuidade. E se você for tentar calcular a transformada de Fourier, né, você vai ver que, né, você não vai conseguir estabelecer uma convergência, começa a ficar difícil. Tá? Para resolver esse problema, vamos definir um sinal no qual nós conhecemos a transformada de Fourier dele. Tá? Vamos definir o sinal com subíndice epsilon de t, a função definida da seguinte forma. Tá? Então ela é uma exponencial à direita, mais ou menos, né, menos uma exponencial à esquerda. E aqui eu estou supondo que esse epsilon é maior do que zero. A forma desse sinal está apresentada aqui nesse gráfico aqui. Okay? Note que no limite, quando eu faço o epsilon tender para um número zero positivo, isso aqui vai ficar, né, cada vez isso aqui vai ficando mais próximo, né, de uma retinha. Né, cada vez, né, até o momento em que o E fica bem próximo de zero, isso aqui vai virar quase que uma... Né, vai virar exatamente uma reta, né, quando o E tender para o zero. E aí vamos ter a função sinal apresentada, né, ou definida como nós apresentamos. Bom, o fato é que esse sinal de epsilon nós conseguimos calcular a transformada de Fourier. Tá? Para calcular essa transformada, vou utilizar, né, se você lembrar na primeira aula, na aula 9, a transformada de Fourier de um sinal desse tipo, isso vai dar 1 dividido por j ômega epsilon. Tá? Claro, desde que essa parte real desse número aqui seja maior do que zero. Estou supondo que é real, né, e é maior que zero. Né? Então, portanto, a transformada dessa parte aqui vai dar exatamente essa parte aqui. Já esse outro sinal, tá, eu quero que vocês observem ele sem o menos. Basicamente, ele é a inversão no tempo desse primeiro sinal aqui. Então, basicamente, o que eu vou fazer é utilizar a propriedade da inversão no tempo. Né? E aí, claro, vou também utilizar a propriedade da linearidade. O sinal de menos se mantém aqui. E a transformada desse sinal aqui vai ser, né, a mesma transformada desse sinal, sendo que eu vou substituir ômega por menos ômega. Tá? Como está aqui. Então, fazendo essa conta, né, nós obtemos esse resultado aqui. Tá? Então, é um resultado, né, que converge se o epsilon é maior que zero. E aí, nós podemos, então, usar essa transformada aqui no limite quando o epsilon tende a um número zero positivo para tentar encontrar uma transformada para o sinal de t. Bom, sabendo que essa transformada dá esse resultado, que foi o que mostramos, quando fizermos o limite epsilon tendendo para zero positivo, né, o que é que eu vou fazer? Desse lado de cá, a função vai se tornar um sinal,
E desse lado de cá, né, fazendo epsilon tender para zero, vou ficar com menos 2 sobre j ômega sobre ômega, corto um dos ômegas, o j eu multiplico com j em cima e embaixo, tenho essa expressão aqui, mais bonitinha, né? Dê uma olhada nisso aqui, tá? Essa seria uma forma dessa função, tá? Eu estou plotando ela no plano imaginário, né? Note isso aqui, tá? Só para dar uma ideia. O sinal é puramente complexo. Note que esse sinal de t ele é uma função ímpar, tá? Esse resultado é muito interessante quando estamos avaliando uma coisa chamada de transformada de Hilbert. Vamos então avaliar a transformada de Fourier do degrau unitário. Para isso, vamos utilizar a representação do degrau unitário como uma combinação linear da nossa função sinal. Note que podemos dizer que o degrau unitário é exatamente igual a 1 mais o sinal de t. Se eu somar aquele sinal mais 1, ele fica deslocado para cima, né? Então ele começa em 0 e depois vai até 2. Se eu dividir por 2, eu vou ter exatamente o meu degrau. Tá? Então posso arrumar dessa forma aqui. E aí eu vou usar propriedades, né? Propriedade da linearidade da transformada de Fourier. Nós sabemos que a transformada de um sinal constante vai dar um impulso. Né? Então temos esse impulso aqui como transformada dessa parte. E a transformada do sinal, 2 dividido por j ômega, dividido por 2 passa a ser, tá, 1 sobre j ômega. Tá? Então essa é a transformada do nosso degrau unitário. Deslocamento na frequência. Essa é uma das propriedades básicas da transformada de Fourier. Possivelmente vocês viram isso na aula número 9. Se você tem um sinal x de t com transformada x de j ômega, qual seria a transformada do sinal x de t multiplicado por exponencial complexa? Tá? Essa transformada y de j ômega, escrevendo pela definição, é esse resultado aqui. Estou repetindo o sinal, o y é elevado a menos j ômega t. Essa exponencial aqui vou juntar com essa outra, e aí eu formo uma coisa desse tipo aqui. Observando essa expressão aqui, basicamente isso aqui é a transformada do x de t, sendo que eu estou deslocando o ômega menos o ômega zero. Né? Então, portanto, nós podemos concluir que se nós multiplicamos um sinal x de t por elevado a j ômega zero t, transformada de Fourier vai ser a transformada do sinal x de t deslocado de ômega zero. E por que eu apresentei essa propriedade? Vamos combinar essa propriedade com uma transformada de Fourier do degrau unitário para encontrar a transformada de Fourier de exponenciais à direita ou à esquerda. Nesse caso aqui, vamos mostrar o caso de exponencial à direita. Então, sabemos que a transformada do degrau unitário é dada por isso aqui, demonstramos em páginas anteriores. Sabemos que a transformada de um exponencial multiplicado com um x é a transformada do x deslocado. Vamos combinar essas duas propriedades para saber, né, que se eu multiplicar uma exponencial complexa pelo degrau, basicamente vamos deslocar a transformada do degrau. E deslocando a transformada do degrau, temos esse resultado aqui. Note que agora podemos analisar sinais e sistemas considerando senos ou cossenos a partir de um certo valor. Isso é bem interessante para estudar fenômenos transitórios dos sistemas. Finalmente chegamos na transformada de Fourier de sinais gaussianos.
Um sinal gaussiano, ele satisfaz a condição de Dirichlet. Entretanto, o cálculo dessa transformada ele não é tão trivial. Mas o resultado ele é extremamente importante. Ele é importante para as áreas de telecomunicações, para a área de estatística e muitas outras áreas. Um resultado muito impressionante é que se você pega um sinal gaussiano, a transformada de Fourier de um sinal gaussiano resulta num sinal na frequência que também é um sinal gaussiano. Tá? Então, vou passar como desafio para vocês calcular x de j ômega, tá? Com demonstração, pessoal. Com os conhecimentos que vocês viram no curso de complementos de matemática e com coisas que abordamos nesse curso, é possível vocês conseguirem demonstrar isso aqui matematicamente. Tá? Então, como desafio, o primeiro que apresentar essa demonstração vai ganhar, né, um ponto. Né? Coloca lá no mural e vai ter um ponto. Antes de terminar a aula de hoje, eu quero deixar também mais um desafio. Provar a propriedade da integral. Essa propriedade vocês encontram na tabela de propriedades do livro do Oppenheimer, no capítulo 4. Embora esteja lá na tabela, essa propriedade ela não é demonstrada. Mas com as propriedades que vimos aqui, algumas transformadas inclusive que vimos aqui, com os conhecimentos adquiridos na aula 8, 9, é possível sim vocês agora demonstrarem matematicamente essas propriedades. Para esse desafio aqui, vocês podem utilizar quaisquer outras propriedades que vocês queiram. Ok, pessoal? Bom, pessoal, chegamos no fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham anotado as dúvidas. Leve para nossos encontros síncronos. Recomendo a todos que tentem resolver os desafios, mesmo aqueles que já resolveram o desafio. Isso vai servir para você treinar suas habilidades. Utilizem o mural no Google Classroom. Tá? E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.